Os antigos egípcios deixaram uma enorme pegada para trás, incluindo enormes edificações como as grandes pirâmides e esfinge. Entretanto, por muito tempo, tudo sobre essas antigas estruturas tem sido um mistério, que até os pesquisadores formam teorias erradas sobre elas. Mas o popular podcaster Joe Rogan tem conversado com convidados que têm revelado verdades ocultas. O que está por trás das grandes estruturas e quantos anos exatamente elas têm? Neste vídeo vamos seguir Joe Rogan, enquanto ele descobre as terríveis verdades sobre as esfinges egípcias. O Egito é um país com uma longa história, e seus cidadãos valorizam cada pedaço dele, permitindo que eles se identifiquem com suas longas raízes. Recentemente, o país norte-africano reabriu a Avenida das Esfinges com 1,7 milhas de extensão em Luxor, que é ladeada por mais de 1.000 estátuas de esfinge e carneiro, em uma cerimônia luxuosa organizada pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. O caminho que tem sido enterrado sob camadas de areia por séculos conecta os templos de Luxor e Karnak, no leste do Egito. A marcha extravagante, que incluiu trajes faraônicos, uma orquestra sinfônica e barcos no Nilo, contou com a presença do presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi. A Avenida das Esfinges foi descoberta em 1949, durante escavações em frente ao templo de Luxor, por Zakaria Gonaim. Mohamed Abdel Kadir, um importante arqueólogo egípcio, descobriu a primeira seção da avenida perto do templo Luxor entre 1958 e 1960. No entanto, há outra esfinge que atrai muito mais atenção no Egito, a Grande Esfinge de Gizé. Caso você conheça Joe Rogan, você vai concordar que ele não se intimida em hospedar convidados cujas opiniões não são comuns. Então, quando ele trouxe o professor Robert Schoch para falar sobre a origem e a idade da esfinge de Gizé, nós esperávamos que as faíscas voassem. O especialista egiptólogo trouxe evidências de que a esfinge de Gizé é muito mais antiga do que os cientistas convencionais lhe dão crédito, mesmo que toda a comunidade científica não concorde. Mas qual é o consenso científico sobre esta velha estrutura em Gizé? A esfinge é uma criatura com corpo de leão e cabeça de leão, com algumas variações. É uma figura bem conhecida na mitologia egípcia, asiática e grega. A esfinge era um guardião espiritual no Antigo Egito, e era mais frequentemente retratada como um macho com um faraó, assim como a Grande Esfinge, e as figuras das criaturas eram frequentemente incluídas em complexos de túmulos e templos. O Beco da Esfinge, mencionado anteriormente no Alto Egito, por exemplo, é uma avenida de 2 milhas forrada com estátuas da Esfinge que liga os templos de Luxor e Karnak. Há também esfinges representando o faraó Hatshepsut feminino, como a estátua da Esfinge de granito do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, e a Grande Esfinge do Alabastro no Templo Ramessid, em Mênfis, no Egito. Por volta dos séculos XV e XVI a.C., a esfinge foi importada do Egito tanto para a Ásia quanto para a Grécia. Em comparação com o modelo egípcio, a esfinge asiática tinha asas de águia, era frequentemente fêmea e era também representada em seu assentamento com uma pata levantada. A esfinge tinha asas e uma cauda de serpente em lendas gregas e devorava todos os viajantes que não conseguiam resolver o seu enigma. Uau! Curiosamente, o que os egípcios chamavam de Grande Esfinge, durante seu apogeu permaneceu um mistério, porque o termo esfinge vem da mitologia grega, há cerca de 2.000 anos depois que a estátua foi construída. Também não está claro como os egípcios consideravam a Grande Esfinge durante o Velho Reino, cerca de 2613 a 2181 a.C., já que poucos textos discutem a estátua. Seja como for, ao final do Velho Reino, a estátua tinha desaparecido no fundo do deserto e passou despercebida por séculos. Inscrições entre as patas da Grande Esfinge, em uma placa de granito rosa, contam a história de como a estátua foi salva das areias do tempo. Segundo a lenda, o príncipe Thutmose, filho de Amenhotep II, adormeceu perto da esfinge. No sonho de Thutmose, a estátua, chamando-se Harmaket, lamentou seu estado de desordem e fez um acordo com o jovem príncipe. Se ele limpasse a areia da estátua e a restaurasse, isso ajudaria a se tornar faraó. Quando o príncipe se tornou faraó Tutmés IV, ele cumpriu seu lado de acordo ao instituir um culto de adoração à esfinge entre seus súditos. A figura foi imortalizada em estátuas, pinturas e relevos por todo o país, e a esfinge tornou-se um símbolo da realeza e do poder do sol. O esforço de Thutmose, entretanto, não foi suficiente para salvar a esfinge, pois ela acabou sendo esquecida novamente. Seu corpo sofreu erosão e seu rosto foi prejudicado pela passagem do tempo. Ele até perdeu o nariz. Embora algumas histórias digam que as tropas de Napoleão atiraram no nariz da estátua com um canhão quando chegaram ao Egito em 1798, desenhos do século XVIII indicam que o nariz desapareceu muito antes.
mais provavelmente, o muçulmano Sufi do século XV destruiu propositalmente o nariz para protestar contra a idolatria. A esfinge foi realmente enterrada na areia até seus ombros, até o início do século 1800, quando um aventureiro genovês, chamado capitão Giovanni Battista Caviglia, liderou uma equipe de 160 homens para tentar e finalmente falhar desenterrá-la. O arqueólogo francês Auguste Mariette foi capaz de limpar a parte da areia ao redor da escultura, e nos séculos 19 e 20, outro arqueólogo francês, Émile Baraise, fez outro grande empurrão da escavação. Foi somente no final dos anos 30, no entanto, que o arqueólogo egípcio Selim Hassan foi capaz de libertar a criatura de seu túmulo arenoso. Hoje, a esfinge está se deteriorando devido ao vento, umidade e poluição. Os esforços de restauração têm sido contínuos desde meados dos anos 1900, com alguns deles falhando e causando danos adicionais à esfinge. Não há dúvida de que a esfinge de Gizé é antiga, até mesmo Schoch concorda com isso. O que está em debate é a idade da estátua. A teoria mais popular e amplamente aceita sobre a grande esfinge é que ela foi construída para o faraó Khafre, em cerca de 2603 a 2578 a.C. Seguindo por textos hieroglíficos, o pai de Khafre, o faraó Khufu, construiu a Grande Pirâmide, a mais antiga e maior das 3 pirâmides de Gizé. Khafre então decidiu colocar a sua própria pirâmide ao lado da de seu pai quando ele se tornou faraó. A pirâmide de Khafre é 3 metros mais curta que a Grande Pirâmide, mas é cercada por um complexo mais elaborado que inclui a Grande Esfinge e outras estátuas. A presença de resíduos de pigmento vermelho no rosto da esfinge sugere que a estátua foi pintada. Dada a organização das pirâmides e da esfinge, alguns estudiosos acreditam que a Grande Esfinge e o complexo do templo serviram a um propósito celestial, a saber, ressuscitar a alma do faraó Khafre, canalizando o poder do sol e de outros deuses. Em que evidências os partidários desta versão da história da esfinge confiam? Para começar, a cabeça e o rosto da esfinge são impressionantemente semelhantes a uma estátua em tamanho natural de Khafre, descoberta no Templo do Vale, ou seja, as ruínas de um edifício adjacente à Grande Esfinge, por Mariette, em meados do século XIX. Mariette também descobriu os restos de uma estrada de acesso ou de procissão que ligava o Templo do Vale a um templo mortuário perto da pirâmide de Khafre. No início dos anos 1900, Baraise descobriu outro prédio, o Templo da Esfinge, de desenho similar ao Templo do Vale diretamente em frente à Esfinge. Além disso, nos anos 80, pesquisadores afirmaram ter descoberto evidências de que os blocos de calcário usados nas paredes do Templo da Esfinge vieram da vala ao redor da grande estátua, implicando que blocos de pedreira para o Templo da Esfinge foram içados enquanto a Grande Esfinge estava sendo construída. Os pesquisadores estimam que esculpir a Grande Esfinge em uma única massa de calcário teria usado 100 pessoas por 3 anos. No entanto, algumas evidências de que estes trabalhadores podem ter desistido abruptamente antes que a esfinge e o complexo do templo estivessem concluídos, como, por exemplo, a pedra parcialmente extraída e os restos do almoço e do kit de ferramentas de um operário. Muitas outras teorias para as origens da Grande Esfinge foram propostas ao longo dos anos, a maioria das quais foi refutada pelos principais egiptólogos. De acordo com algumas teorias, o rosto da esfinge se assemelha a Khufu, e assim a estrutura foi construída por Khufu, o faraó Djedefre, o meio-irmão mais velho de Khafre e o outro filho de Khufu, construiu a Grande Esfinge em homenagem ao seu pai, baseado no estilo das listras no pano da cabeça da esfinge. Alguns acreditam que a estátua retrata Amenemhet II, que viveu aproximadamente de 1929 a 1895 a.C. No entanto, Schoch discordou de tudo isso. Ele chocou o mundo no início dos anos 90, quando reformulou a data da Grande Esfinge de Gizé por vários milhares de anos. O professor Robert Schoch é membro do corpo docente de tempo integral da Faculdade de Estudos Gerais da Universidade de Boston. Ele obteve o seu PhD em Geologia e Geofísica pela Universidade de Yale, em 1983. O professor Schoch foi nomeado professor honorário da Academia Naval Nikola Vazarov, em Varna, Bulgária, em 2014, em reconhecimento ao seu trabalho em civilizações antigas. Em 2017, ele foi nomeado diretor do Instituto para o Instituto das Origens de Civilização da Universidade de Boston pelo College of General Studies, ISOC. A pesquisa mais recente do Dr. Schoch focou nos eventos cataclísmicos que acabaram com a última era glacial da Terra, por volta de 9700 a.C., enquanto também dizimou as altas civilizações da época. A esmagadora evidência reunida de várias disciplinas e apresentada em seu livro A Civilização Esquecida, Novas Descobertas sobre a Idade das Trevas Induzidas pelo Sol, 2021, aponta as explosões solares maciças como a causa. Schoch viajou pela primeira vez ao Egito com John Anthony West, em 1990, com o único propósito de estudar a Grande Esfinge
de um ponto de vista geológico. Ele confessou que ele assumiu que os egiptólogos estavam corretos em seus encontros, mas logo descobriu que as evidências geológicas contradiziam o que eles estavam dizendo. Mas não demorou muito para ele supor que algo não estava certo, apenas olhando para a esfinge. Tenha em mente que Schoch estava determinado a provar que a teoria da West na data da esfinge de Gizé estava errada. When I went to Egypt for the first time was that some of the very old Egyptologists in the late 19th, early 20th century had actually suggested that just the way it looks, the feel of the Sphinx, not based on hard evidence really, that maybe it was older than the pyramids, that maybe it goes back earlier. So I felt that it wasn't all said and done and, pat and sound, that the Egyptologists necessarily knew what they were talking about in modern times, because some of the earlier Egyptologists, who they held in very high respect, supposedly, had said different things. A descoberta foi feita meio século atrás por um acadêmico francês pouco conhecido chamado R.A. Schwaller de Lubix. Schwaller conduziu uma pesquisa no templo egípcio de Luxor entre 1937 e 1952. Suas medidas de planta e outras observações detalhadas das ruínas revelaram relações geométricas previamente desconhecidas, que foram confirmadas por arqueólogos franceses. Schwaller descobriu relações similares em outros locais. Ele relatou suas descobertas em 1949 e forneceu um relato mais detalhado em 1957. Um revisor do Journal of Near Eastern Studies exortou seus colegas a levar a sério o trabalho de Schwaller, porque ele desafiou a noção da inferioridade matemática do Egito e sugeriu uma nova dimensão para a crença religiosa egípcia. No entanto, Schwaller gerou controvérsia ao atribuir significados especulativos à arquitetura e inscrições egípcias, e outros estudiosos descartaram as suas descobertas. Schwaller descobriu uma estranha anomalia física no complexo da pirâmide de Gizé. Ele notou que a erosão na esfinge era bem diferente da erosão em outras estruturas. Schwaller propôs que a água, ao invés da areia transportada pelo vento, era a causa da erosão na esfinge. Ninguém entendeu as implicações desta observação na época, e ela passou em grande parte despercebida até os anos 70, quando o egiptólogo independente John Anthony West levantou a questão. West comparou a erosão na esfinge, seus templos e as paredes do recinto com a erosão em outras estruturas do Planalto de Gizé. A rocha na esfinge e suas paredes circundantes estavam muito desgastada, dando a ela uma aparência flácida. As bordas eram arredondadas e fissuras profundas eram visíveis. As superfícies em outras estruturas do platô mostraram apenas a abrasão mais acentuada do vento e da areia. O Egito experimentou milênios de chuvas fortes, que marcaram um deslocamento pós-glacial para o norte da zona temperada. Este período durou cerca de 10.000 a 5.000 a.C., e ao final dele, o Saara havia mudado de savana verde para deserto. De cerca de 4.000 a 3.000 a.C., houve um período de chuvas mais curto, mas mais intenso, que se afunilou em meados do terceiro milênio. O Ocidente formulou a hipótese de que o clima característico no complexo da Esfinge foi causado pelas inundações da transição pós-glacial, implicando que a Esfinge foi esculpida durante ou antes da transição. Os arqueólogos ortodoxos se recusaram terminantemente a considerar a teoria do Ocidente. Entretanto, West foi capaz de persuadir Schoch a investigar a questão em 1990, e os dois acabaram em Gizé em junho de 1990. Schoch descobriu pesadas características erosivas no corpo da esfinge e nas paredes do recinto da esfinge, o fosso ou oco à esquerda depois que o corpo da esfinge foi esculpido na rocha-mãe. Isto levou a concluir que só poderia ter sido causado pela chuva ou pelo escoamento de água. Schoch observou que a esfinge está localizada na periferia do deserto do Saara, e a região tem sido bastante árida nos últimos 5.000 anos. Além disso, várias estruturas datadas com segurança do Velho Reino mostram apenas a erosão pelo vento e pela areia, uma questão completamente diferente da erosão pela água. Schoch concluiu que as porções mais antigas da Grande Esfinge, conhecida como o Corpo Central, devem datar de um período anterior, pelo menos 5.000 a.C., mas também, potencialmente até o final da última era glacial, por volta de 10.000 a.C., quando o clima era muito diferente e incluía mais chuva. People get confused. They say, couldn't it be rising Nile floods? No. Geologically, that would give a very different signature on the rock. It's not floods coming up from the bottom. It's actually precipitation and rainfall runoff coming from above. Muitas pessoas objetaram que a Grande Esfinge fosse tão antiga devido ao fato de que a cabeça é claramente uma cabeça egípcia dinástica, e o período dinástico não começou até cerca de 3.000 a.C. Na verdade, se você examinar a atual Grande Esfinge,
você pode notar que a cabeça é muito pequena para o corpo. Entretanto, Schoch afirma que é óbvio que a cabeça atual não é a cabeça original. A cabeça original teria se deteriorado devido às intempéries e à erosão. Mais tarde, ela foi recarregada durante a época dinástica e a recarga reduziu naturalmente o seu tamanho. Como resultado, a cabeça da grande esfinge não é a cabeça original. Na verdade, a esfinge pode não ter sido de todo uma esfinge. É possível que tenha sido um leão, mas as evidências mais recentes sugerem que tenha sido uma leoa. Para testar ainda mais a teoria de uma esfinge antiga, Schoch conduziu estudos sísmicos ao redor da base da estátua para medir a profundidade da meteorologia subterrânea. A sua equipe essencialmente usou uma marreta em uma placa de aço para criar ondas sonoras que penetravam na rocha, refletiam e retornavam à superfície. Isso forneceu informações sobre características superficiais do leito da rocha calcária. Ao analisar os dados, Schoch descobriu que a extraordinária profundidade do subsolo suportou a sua conclusão de que o corpo central da esfinge deve ter sido construído por volta de 5.000 a.C. ou antes. A equipe descobriu algo mais durante os estudos sísmicos. Eles descobriram evidências de uma cavidade ou câmara sob a pata esquerda da esfinge. Alguns sugeriram que este poderia ser um Hall of Records. Eles também descobriram algumas cavidades menores abaixo e ao redor da esfinge, e os dados sugerem que pode haver uma característica semelhante a um túnel que percorre o comprimento do corpo. Quando ele propôs pela primeira vez que a grande esfinge era muito mais antiga do que se pensava anteriormente, os egiptólogos desafiaram Schoch, pedindo evidências da civilização anterior que poderia ter construído a esfinge. Eles estavam certos de que a cultura sofisticada ou civilização não existia antes de 3.000 ou 4.000 a.C. Entretanto, agora há evidências de alta cultura que datam de aproximadamente 12.000 anos na Göbekli Tepe, na Turquia. No entanto, o porquê destes primeiros vislumbres de civilização e alta cultura desaparecerem, apenas para reaparecerem milhares de anos mais tarde, permanece um grande mistério. Alguns outros cientistas têm tentado explicar o clima único da esfinge usando uma série de teorias. Um desses pesquisadores é Robert Stemple, que acredita que um fosso é responsável pela meteorização da estátua. No entanto, Schoch identifica 6 evidências. A primeira é que os blocos centrais do templo da esfinge, construídos a partir de blocos removidos do recinto da esfinge, quando o corpo da esfinge foi esculpido pela primeira vez, e o templo do vale ao sul, tem um forte efeito meteorológico induzido pela precipitação. Durante o Velho Reino, estes templos de calcário foram reformados com facetas de granito de Assuão. A natureza da antiga intempérie, vista nos blocos do templo sob o revestimento de granito do Velho Reino, não pode ser explicada pela teoria do fosso. Em segundo lugar, a erosão superficial é muito mais severa na extremidade oeste do recinto da esfinge, afunilando-se dramaticamente em direção à extremidade leste. Isso é devido às chuvas antigas e à paleohidrologia da área. Esta erosão é incompatível com a água do recinto. Em terceiro lugar, a chuva erodiu os níveis mais altos dos estratos dos membros médios, como visto no enclausuramento da esfinge na extremidade oeste. Se a teoria do fosso estivesse correta, os estratos inferiores na extremidade oriental do recinto da esfinge teriam sido os mais fortemente corroídos devido à água trazida através dos canais do Nilo, mas este não é o caso. Quarto, com base em suas análises, dados sísmicos demonstrando a profundidade do tempo sob o chão do enclausuramento da esfinge indicam uma idade mínima de pelo menos 7.000 anos atrás pelo corpo central da esfinge e mais realisticamente na ordem de 12.000 anos atrás. A água parada no recinto da esfinge não aceleraria a profundidade do tempo sob o piso do recinto. 5. As fissuras verticais observadas nas paredes do recinto da esfinge são indicativas da precipitação e escoamento de água. Elas não apresentam características que sejam diagnósticas ou mesmo sugestivas de serem formadas por dragagem artificial do recinto da esfinge, como sugerido por Robert Temple. E 6. Assumindo que a esfinge estava em uma piscina, ou o nível de água ao redor da esfinge era o mesmo que o lençol freático ao redor, ou as paredes e o piso da piscina eram selados e impermeáveis, e quaisquer paredes artificiais, como na extremidade leste, eram fortes o suficiente para suportar a pressão da água. Notavelmente, a atual extremidade oeste do recinto da esfinge está em uma elevação muito mais alta do que a extremidade leste, mas a erosão da água é visível nas elevações mais altas na extremidade oeste. Como a água busca o seu próprio nível, se a água em um suposto fosso alcançou a altura da extremidade ocidental do encerramento da esfinge, então a extremidade oriental, assim como as paredes ao longo dos lados norte e sul, devem ter sido construídas até uma altura comparável. Isto é independente se a parede oriental do recinto, que forma a parede ocidental do templo da esfinge, tem uma base natural ou é inteiramente feita de pedra cortada e colocada. O antigo lençol freático era muito mais baixo do que o nível do chão do recinto da esfinge.
Caso contrário, o templo da Esfinge teria sido inundado. O recinto da Esfinge não poderia ter segurado um poço profundo de água parada se fosse simplesmente esculpido no leito da rocha, como todas as evidências sugerem. O leito da rocha no recinto tem uma morfologia cárcica e vazaria como uma peneira. O recinto precisaria ser completamente selado, talvez com argamassa ou cimento, mas não há evidência de tal selagem. Se o recinto tivesse sido selado desta maneira, seria incompatível com a teoria da dragagem do templo para as fissuras verticais. Além disso, se a Esfinge estivesse sentada em uma piscina de água, câmaras e túneis abaixo, ela teria sido inundada por cima, a menos que o recinto da Esfinge tivesse sido estanque. West e Schoch apresentaram suas evidências na reunião da Sociedade Geológica da América em San Diego em outubro de 1991. Ao invés de apontar algumas falhas óbvias em suas descobertas, alguns geólogos ofereceram seu apoio. Outros geólogos, entretanto, levantaram duas preocupações em entrevistas de jornais e correspondência privada. Uma pessoa se perguntou se os dados da refração sísmica correspondiam a uma flutuação natural na própria camada rochosa. O perfil sísmico, na verdade, não seguia o mergulho natural da rocha. Outro geólogo propôs que a Esfinge como um todo, ao invés de apenas a cabeça, era um afloramento natural da rocha, um yardang, como tal afloramento é conhecido na geologia, poderia ter sofrido erosão por milênios antes de ser esculpido. Uma das críticas da teoria de Schoch é que não é necessário voltar à última era do gelo para explicar os danos causados pela água em Gizé. Vários casos de chuvas violentas e inundações severas têm sido documentados na região do Nilo ao longo da história. W.F. Hume, então diretor da pesquisa geológica do Egito, descreveu os danos e erosão causados por essas tempestades em seu livro Geologia do Egito, de 1925. Ele escreveu: "Não se deve esquecer que as chuvas do deserto produzem enchentes de folhas. A grande quantidade de água que cai não pode ser tratada em muitos casos pelos canais já existentes e, como resultado, ela faz novas passagens por si mesma ao longo das linhas de menor resistência. As ranhuras profundas são cortadas através dos estratos mais friáveis." Além disso, Zerry Hawass, o diretor de antiguidades de Gizé, observa que os mesmos padrões de erosão citados por Schoch persistem diariamente. Grandes flocos são constantemente derramados em algumas partes da superfície da Esfinge, para desgosto de arqueólogos e conservadores que ainda não chegaram a um acordo sobre a causa ou cura. Eles concordam em um ponto: a erosão claramente não é causada pela chuva feita pelo derretimento das geleiras da Era do Gelo, como alega Schoch. Vento, envelhecimento por areia saturada de água e cristalização de sais naturalmente presentes no calcário, depois que eles são dissolvidos pelo orvalho matinal, são todos mecanismos possíveis. Há, no entanto, pesquisadores que apoiam a teoria de Schoch. Na verdade, um deles, Graham Hancock, gostaria de empurrar a data para mais longe. Ele afirma que a Esfinge é um símbolo de leão e que ela foi projetada para enfrentar o sol nascente quando estava na constelação de Leão no equinócio vernal, porque ela está precisamente voltada para o leste. Hancock diz que o sol nasceu em Leão entre 10.970 e 8.830 a.C. no equinócio vernal. Hancock também acredita que as 3 pirâmides principais de Gizé foram construídas para representar as estrelas do Cinturão de Órion. Durante este tempo, o Cinturão de Órion também atingiu seu ponto mais baixo no céu. Ele data o layout de todo o complexo em cerca de 10.450 anos antes de Cristo, combinando essas duas peças de dados astronômicos. Isto é mais de 8.000 anos mais velho que a datação convencional. Hancock também discute com o Templo do Vale, que está localizado imediatamente ao sul da Esfinge. Ele sugere que o templo, com sua praça, colunas seccionadas, falta de inscrições ou relevos e técnicas de construção, não pode ser contemporâneo com os túmulos de Mastaba da Quarta Dinastia espalhados pelo Planalto. Estes túmulos tinham mais detalhes arquitetônicos e eram luxuosamente decorados. O Templo do Vale, como tal, deve ser imensamente mais antigo e, portanto, contemporâneo com a sua Esfinge reatualizada. Hancock também comparava uma estrutura na parte de trás do Templo do Novo Reino em Ábidos ao Templo do Vale de Caéfer, em Gizé, devido às semelhanças arquitetônicas. O Osireion, santuário de Osíris, assim como o Templo do Vale, tem pilares de seção quadrada desprovidos de relevos baixos e inscrições hieroglíficas, mas tem inscrições em paredes e lintéis que chamam Sete I ou Faraó, por volta de 1290 a 1279 a.C., que é conhecido por ter sido o fundador do templo principal em Ábidos. Hancock considera estas inscrições como sendo adições posteriores. Vamos ouvir quantos anos você acha que a Esfinge de Gizé tem na seção de comentários.